Fala, meus queridos, cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração, aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. A aliança é violada, quer dizer, a aliança é quebrada, né, irmãos? É anulada, né? Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança, e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizei-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos sereis a vós outros por Deus. Então, irmãos, Deus ele havia usado o profeta Jeremias, né, para falar com o povo dele, né, para falar com o povo de Judá, né, o povo de Sião, né, porque Deus ele ainda usa os seus profetas, né, para falar com o povo dele, com o povo de Deus, né, que não é necessariamente, sabe, um povo que é dessa ou daquela igreja, né, que é desse ou daquele ministério, né? Porque o povo de Deus não é o povo da Assembleia de Deus, não é o povo da Quadrangular, não é o povo da Mundial, não é o povo da Universal, não é o povo da Igreja da Graça, não é o povo da Igreja Presbiteriana, não. O povo de Deus é o povo que serve a Deus, é o povo que obedece a Deus, é o povo que busca, sabe, a Deus, é o povo que procura viver na dependência de Deus, sabe, obedecendo a Deus. Não é necessariamente, sabe, é o povo que pertence, sabe, a essa ou aquela instituição, sabe, religiosa, né? Mas é o povo que serve a Deus, né? O povo que obedece a Deus, né? É claro que nós, sabe, devemos sim ir para a igreja, devemos sim congregar, né? Porque a palavra de Deus ela fala, né, que não nos deixamos de congregar, né, como alguns, né, têm feito, né? Inclusive esse versículo ele foi citado pelo próprio apóstolo Paulo, né? E o certo é congregar mesmo, sabe? Na igreja que você se sente bem, no ministério que você se sente bem, né? Porque se você também congrega, se você está num lugar, sabe, num ambiente que você não se sente bem, né? Então, o mais adequado, sabe, é você ir para um lugar, para um ministério, sabe, para uma igreja, sabe, que você se sinta bem, né? Um lugar que você, sabe, se sinta bem. Claro que também tem a palavra de Deus pregada ali, né? Que tenha o evangelho, sabe, sendo pregado, né, irmãos? Porque se eu também eu tô num lugar, se eu tô num ministério onde a palavra não é pregada, né? Onde não tem Bíblia, onde não tem palavra de Deus, né? Esse lugar também ele não é um lugar, sabe, apropriado e adequado para mim, né? Porque o lugar apropriado e adequado para mim está em um lugar onde tem palavra, né? É um lugar onde tem, sabe, a Bíblia sendo aberta, sabe, pregada e ensinada, né? Então o povo de Deus não é alguém que é necessariamente, sabe, dessa ou daquela igreja, mas é alguém que serve a Deus, sabe, é alguém que obedece a Deus, né? E Deus ele usou o profeta Jeremias aqui para falar com o povo, né? Na verdade, para trazer uma exortação para o povo, né, irmãos? Porque como o próprio título diz, né, a aliança é violada, né? Por que que está esse título aqui no capítulo 11? É porque o povo, exatamente, eles violaram a aliança, né, que Deus havia feito com eles, ou seja, o pacto, né, irmãos, o compromisso, né, a aliança, né? Porque quando você vai casar, né, quando você vai casar com uma mulher, né, rapaz, ou então quando você vai casar com um rapaz, não é, moça? Ou mesmo você, né, que já é casado, hoje você já é casado, né? O que que acontece? Acontece que vocês têm aquela troca de aliança, né? Um coloca a aliança no dedo do outro, né? E aquela aliança, na verdade, né, seja de aço, né, seja de ouro, né, banhada a ouro, né? Aquela aliança, na verdade, ela vai o que? Ela vai simbolizar a união de vocês, ela vai simbolizar o compromisso de vocês, né? Que você tem, né, para com a pessoa que você fez a aliança, né? O compromisso, sabe, de ambos, né? O compromisso de um para com o outro, né? E Deus ele havia, sabe, tido também uma aliança com o povo dele, né, irmãos? Assim como também Deus ele tem uma aliança, né, com cada um de nós, né?
Só que o povo aqui de Deus, o povo de Judá, né? Eles haviam que haviam rompido a aliança, né? Eles haviam quebrado a aliança, né? Violado a aliança, ou seja, o pacto, né? Que Deus havia feito com eles, né? E a palavra prossegue mais dizendo, sabe, que isso deixou o quê? Isso deixou Deus aborrecido, né, irmãos? Isso deixou Deus indignado, né? Isso deixou Deus entristecido, né? Porque o povo quebrou a aliança que Deus tinha com eles, né? Porque quando você tem uma aliança com alguém, né? Seja uma aliança, sabe, de casamento, de ministério, sabe? Uma aliança comercial, né? Mas vamos dizer aqui, né? Vamos exemplificar a aliança de casamento, né? De relacionamento. Quando você tem uma aliança, sabe, com essa pessoa, sabe? E essa pessoa ela quebra essa aliança, a pessoa ela viola essa aliança, né? Seja através do adultério, da traição, né? Dentro do casamento, do relacionamento. Isso daí vai trazer o que? Tristeza para você. Isso daí vai trazer angústia para você, né? Isso vai o que? Trazer uma grande frustração, né? E decepção para você, né? Vai trazer sentimento ruim para você. Porque quando você faz uma aliança com uma pessoa, sabe? O que você espera? A fidelidade dela, né? Você espera o quê? Que a pessoa venha honrar o compromisso que ela fez com você, sabe? Diante do altar, né? Ali diante dos homens, diante da família, diante da sociedade, né? A pessoa, ela espera que você venha, sabe, ser fiel àquela aliança, aquele compromisso, aquele pacto, né, irmãos? Mas quando acontece da pessoa acabar quebrando a aliança que fez com você, isso daí vai trazer sentimento ruim, né, para o seu coração, né? Esse sentimento de tristeza e desgosto, né? E Deus ele estava exatamente, sabe, desgostoso com o povo. O sentimento de Deus estava, sabe, de tristeza com o povo, né? Porque o que Deus esperava desse povo era exatamente, sabe, que a fidelidade deles, né, irmãos? Era exatamente, sabe, que eles permanecessem fiéis à aliança, né, que Deus havia feito com eles, que eles haviam feito com Deus, né, irmãos? É claro que no caso de Deus, né, Deus ele já sabia que o povo iria romper o pacto, a aliança, né? Porque Deus ele sabe de tudo, irmãos, né? Eu e você é que somos pegos de surpresa, né? Quando não temos a revelação, né? Eu e você é que somos surpreendidos, sabe, por coisas ruins, sabe, por notícias ruins, sabe, ou problemas que chegam para nós, né? Problemas nesse caso inesperados, sabe? É, nós é quem somos surpreendidos, por quê? Porque a gente não conhece o futuro, a gente não conhece o porvir, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui um minuto, daqui um segundo, né? Que dirá daqui um ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, é verdade. A não ser que Deus é velho, né? Porque se Deus ele traz a revelação, né? Aí é outro patamar, aí muda o rumo da conversa, né? Da história, né, irmãos? Mas tirando isso, né? Eu e você não conhecemos o futuro, mas Deus conhece o futuro. Deus ele sabe o que vai acontecer agora, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, o que vai acontecer, sabe, no próximo mês, no próximo ano, sabe, no próximo século, sabe? Deus ele conhece o futuro, irmãos. Nós não conhecemos. E por Deus conhecer o futuro, ele pode, sabe, trazer uma revelação, sabe, para nos alertar de alguma coisa, sabe, para nos orientar de alguma coisa, sabe, que está por vir, que está por acontecer. Deus ele pode trazer, sabe, a revelação, tanto no sentido, sabe, de uma coisa ruim, sabe, de uma adversidade, né? Como no caso ali que Deus ele revelou para Noé, que era para Noé construir a arca, porque Deus ele traria o dilúvio de água que iria cobrir o mundo, né? Ou seja, era uma revelação, digamos assim, de alerta, né, irmãos? Uma revelação que ele deveria se preparar para algo ruim que iria acontecer, mas Deus também ele pode trazer revelação, sabe, concernente aquilo que é bom, né? Em relação àquilo que é bênção, aquilo que é vitória, aquilo que é milagre para as nossas vidas, né, irmãos? Deus ele pode revelar, sabe, tantas coisas ruins para que nós viemos nos desviar dessas coisas, como também pode trazer revelação, sabe, de coisas boas, de promessas que vão se cumprir, sabe, de realizações que nós vamos viver, de um tempo novo, sabe, que está para chegar, sabe, para as nossas vidas. Então nós não conhecemos o futuro, né, irmãos? Mas Deus conhece o futuro, né? Deus sabia que o povo aqui iria o quê? Quebrar, anular a aliança com eles, né? Mas então por que que Deus ele fez esse pacto? Por que que Deus ele fez essa aliança, né? Exatamente, sabe, para que o povo viesse obedecer, né? Para que o povo viesse, sabe, fazer por onde, para que o povo viesse agradar a Deus, né?
Porque quando Deus ele faz um pacto, quando Deus ele faz uma aliança, sabe, comigo, com você, ele sabe que futuramente nós podemos, sabe, romper esse pacto, que nós podemos quebrar esse pacto, que nós podemos, sabe, nos desviar, sabe, desse compromisso que Deus ele fez conosco. Mas mesmo assim ele faz, sabe, essa aliança, ele faz esse pacto, sabe, no intuito ali, sabe, de que nós, sabe, venhamos quem sabe perseverar, que nós venhamos, sabe, quem sabe permanecer ali, sabe, mantendo, sabe, essa aliança, mantendo esse pacto, mantendo essa fidelidade, sabe, para com o nosso Deus, né? Aleluias, graças a Deus. Então Deus estava aborrecido, né, irmãos? Deus estava indignado com o povo, né? Por quê, pastor Éder? Porque o povo acabou violando a aliança, né, que Deus havia feito com eles, que eles haviam feito com Deus, né? E Deus, ele usou exatamente, sabe, o profeta Jeremias para exortar o povo, né, irmãos, diante da aliança quebrada, diante do pacto rompido, né, irmãos? Porque quando uma pessoa ela rompe um pacto, quando uma pessoa ela quebra uma aliança com Deus, Deus ele pode exatamente usar um profeta, usar uma pessoa, levantar alguém para fazer com que a pessoa, sabe, ela venha renovar o pacto, para trazer uma exortação, sabe, para trazer uma mensagem de confronto, para trazer, sabe, uma mensagem de correção, de disciplina, para que a pessoa venha, quem sabe, refazer o pacto, refazer a aliança com Deus. Por quê? Porque Deus é Deus de oportunidade, irmãos. Olha que coisa forte isso daí, né? Deus, ele é Deus de oportunidade. De repente, se é você, se é eu, e a pessoa, o nosso cônjuge, sabe, rompe o pacto, a aliança que nós tínhamos para com ela, que ela tinha para conosco, né? Você não quer mais saber, sabe, da pessoa ela chegar até você e querer refazer o pacto, né? Não, você não quer mais refazer a aliança, né? Porque acontece isso, né? A pessoa, às vezes, ela acaba tendo aquela aliança quebrada, né? Dentro do relacionamento, né? Dentro do casamento, né? E a pessoa que quebrou, ou seja, a pessoa que adulterou, a pessoa que traiu, muitas vezes ela movida pelo arrependimento, né? Muitas vezes ela movida pelo arrependimento do que ela própria causou e solucionou. Ela chega até para a pessoa que foi traída, sabe? Querendo refazer a aliança, né? Eu quero voltar para você, eu quero voltar para a minha casa, eu quero voltar a viver com você, eu quero andar com você novamente, eu quero refazer o nosso casamento, a nossa vida sentimental. Mas aí fica a critério da pessoa se ela vai escolher, sabe? Fica a critério da pessoa, sabe? Se ela vai optar, sabe, em refazer aquela aliança, aquele pacto, né? Porque a palavra do Senhor, ela mostra que no caso do divórcio, né? Quando é que o divórcio ele é lícito? Quando é que ele é visto, sabe, de uma forma lícita dentro da palavra de Deus? É quando acontece o adultério dentro do casamento, dentro do relacionamento. Porque Deus não vai obrigar você a permanecer com uma pessoa que traiu você, que adulterou você, que rompeu a aliança com você, né? Deus ele não vai obrigar você, sabe, a manter aquele relacionamento, uma vez que aquele pacto dentro do relacionamento foi quebrado, né? Então fica, sabe, a critério da pessoa se ela vai voltar, sabe, para aquele relacionamento, sabe? Ou se ela, sabe, ela vai seguir a vida dela com outra pessoa, se ela vai refazer a vida dela com outra pessoa, ou se ela vai fazer uma nova aliança com uma outra pessoa, né, irmãos? Fica a critério da pessoa, não é verdade? E Deus, ele é dessa forma, né, irmãos? Porque o povo aqui, né? O povo aqui pecou contra Deus, né? Quebrou a aliança, né? Mas Deus ele usa o profeta exatamente para, quem sabe, o povo pudesse refazer a aliança com Deus, né, irmãos? Porque acontece disso também, né? Às vezes a pessoa, às vezes ela até quer a pessoa de volta, né, irmãos? Voltando a falar dentro do relacionamento conjugal, né? Tem aqueles que não aceitam mais refazer a aliança, né, com a pessoa que traiu ela, com a pessoa que quebrou a aliança, né, dentro do casamento, né? Mas há outras pessoas, né, com outras personalidades, com outros sentimentos, pessoas de outras formas, né, irmãos, que muitas das vezes ela acaba perdoando, ela acaba dando outra oportunidade, ela acaba, sabe, querendo refazer novamente a história, né, com aquela pessoa, acaba querendo
fazer novamente o casamento com ela, ou seja, acaba dando uma oportunidade, né? Vou te dar mais uma oportunidade, né? Vou te dar mais uma chance. Eu sei que você errou, eu sei que você falhou comigo, eu sei que você vacilou, eu sei que você pisou na bola comigo, mas diante do seu arrependimento, eu vou te perdoar, vou te dar mais uma chance. Vamos fazer a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso casamento. Acontece isso, não é verdade, irmãos? E era mais ou menos o que Deus queria, né? Deus ele estava dizendo para o povo, na verdade, olha, eu sei que vocês errou, eu sei que vocês falhou, eu sei que vocês pisaram na bola comigo, tá? Mas eu amo vocês, eu amo muito vocês, por isso, se vocês se arrependerem, se vocês quiserem refazer a aliança, vamos fazer a aliança, vamos voltar para o nosso relacionamento. Por quê, irmãos? Porque Deus é Deus de oportunidade, né? De repente, se você vacila com uma pessoa, de repente, se você quebra uma aliança com uma pessoa, né? Seja uma aliança de casamento ou de relacionamento, né? De repente, se você erra com uma pessoa, né? Essa pessoa geralmente que você errou com ela, ela pode, sabe, não querer mais a sua amizade, ela pode não querer mais relacionar com você, ela pode não querer mais, sabe, permanecer casada com você, ela pode, sabe, não querer mais seguir a vida dela com você. E é um direito dela, né, irmãos? É uma escolha dela, né? Diante do erro que eu e você cometemos para com essa pessoa, né? Só que Deus ele é diferente, né, irmãos? Porque quantas das vezes eu e você já não erramos com Deus, né? Quantas das vezes eu e você já não vacilamos com Deus, né? Quantas das vezes eu e você já não sabe, quebramos a nossa aliança ali com Deus, né? Mesmo assim, Deus por nos amar tanto, Deus, sabe, por nos amar tanto, né, irmãos? E mesmo assim, Deus por, sabe, querer a gente ali com Ele, querer a gente na presença dEle. Mesmo assim, sabe, Deus lhe nos deu, sabe, uma segunda chance, uma terceira chance. Ele usou um profeta, Ele usou uma pessoa para falar, olha, filho meu, né, filha minha, né, volta para minha casa, volta para minha presença. Vamos refazer a nossa aliança. Eu quero você comigo. Eu te amo. Eu quero você comigo. Não é verdade, irmãos? Deus é Deus de oportunidade, irmãos. Muitas vezes você erra com alguém, você não quer dar mais uma oportunidade quando a pessoa chega arrependida para você. Ou então é você que errou para com alguém, você que falhou para com alguém. E muitas das vezes você pede uma oportunidade para com a pessoa que você errou e a pessoa ela não quer dar oportunidade para você, e a pessoa ela não quer saber mais, dar mais chance para você, né? Já pensou se Deus fosse dessa forma? E se Deus ele também fosse, sabe, não dar mais oportunidade para nós, não dar mais chance para nós, uma vez que nós erramos para com Ele, uma vez que nós falhamos para com Ele, aí eu te digo uma coisa, eu te digo que nós estaríamos perdidos, hein? Porque se Deus ele sabe ele fosse com o coração muito endurecido, se o coração de Deus fosse duro como é duro o coração dos homens e das pessoas, aí nós estaríamos quebrados, sabe, arruinados, perdidos e derrotados. Por quê? Porque diante do nosso vacilo, né, diante do nosso erro e da nossa falha, Deus não ia querer a gente de volta, né, irmãos? Deus não ia querer, sabe, que com que nós voltássemos para o caminho dele ou para a presença dele. Não é verdade? Ainda bem que Deus ele não é como nós, né, irmãos? Ainda bem que Deus não é como o ser humano, né? Porque o ser humano é o quê? O ser humano é orgulhoso, né? Deus é o quê? Deus é humilde, né? O ser humano é o quê? O ser humano é com o coração, sabe? É cheio de ruindade, maldade. O coração de Deus é cheio de amor, é cheio de bondade, né? O ser humano muitas vezes, sabe, só pensa em si próprio, sabe? Só olha para o seu umbigo e Deus, ele pensa em nós, sabe? Deus, ele sabe, ele quer o nosso bem. O ser humano muitas vezes só quer o mal das pessoas e Deus quer o bem das pessoas, né, irmãos? Então, fica, sabe, muito nítido e claro um contraste entre Deus e o homem, entre Deus e os seres humanos, né? É claro que não é porque existe esse contraste que nós também devemos, viver, sabe, dentro desse contraste. Ou seja, você, sabe, tem que procurar ser assim como Deus é. Deus é humilde, então eu vou tentar ser humilde, vou me esforçar para ser humilde, vou me humilhar, não vou me achar melhor do que as pessoas. Deus é amor, Deus ama, então também vou me esforçar para amar as pessoas, amar aqueles que não me amam, amar aqueles que querem o meu mal, amar aqueles que não querem o meu bem. O coração de Deus é bom, então eu vou tentar esforçar para que o meu coração também seja bom, para que o meu coração seja um coração
limpo da maldade, limpo da inveja, limpo do rancor. Ah, Deus, ele faz o bem para as pessoas. Ah, então eu vou me esforçar para fazer o bem, para ajudar o meu próximo, para ajudar o meu semelhante, né? Porque, irmãos, é dessa forma que nós devemos viver, né? A palavra fala, inclusive, que nós devemos ser o que? Imitadores de Deus, né? É porque a palavra imitadores é porque, sabe, iguaizinhos a Deus a gente não vai ser. Não há como você ser igualzinho a Deus, né? Não há como você ser, sabe, igualzinho a Deus em questão de sentimento, sabe, de caráter, de conduta, de procedimento, ainda mais uma vez que a gente está, sabe, nesse corpo pecaminoso, ainda mais uma vez, sabe, que a gente está ainda nessa, sabe, natureza caída, sabe, nessa matéria corrompida, sabe, contaminada pelo pecado, né? Ainda mais que nós estamos, sabe, nessa natureza adâmica, né? O muito que você podemos, sabe, é nos esforçar para imitar a Deus, sabe, em alguma coisa, sabe? Imitar a Deus, sabe, em algum sentimento, em algum procedimento, né? Igualzinho não tem como ser, irmãos. E se a pessoa ela tenta ser igualzinha a Deus, sabe? Fazer do jeitinho de Deus, sabe? Ou seja, ter o mesmo sentimento, atributo, pensamento, procedimento de Deus, sabe? Ela vai enlouquecer, irmãos. Se ela tentar, saber fazer igualzinho o que Deus faz, sabe? Em relação aos sentimentos, sabe? Ao amor, sabe? À misericórdia e outras coisas, a pessoa vai enlouquecer. Por quê? Porque esse corpo, essa natureza, sabe, não permite, sabe, que venhamos viver dessa forma. Ou seja, por mais que o Espírito Santo, mesmo assim você ainda tem traço, sabe, dessa imperfeição humana, você ainda tem traço, sabe, dessa... Então, irmãos, voltando aqui, né, tinha dado uma queda aqui, né? Então, irmãos, voltando aqui, né, tinha dado uma queda aqui na internet, né, mas está repreendido, né, no nome do Senhor Jesus, né. É engraçado quando a gente começa a falar de Deus, né? A gente começa a pregar o evangelho, né? É tanta luta, é tanta dificuldade, né, irmãos? E, na verdade é o levante do inimigo, né? O inimigo ele tenta derrubar a internet, ele tenta derrubar a rede, né, irmãos? Porque o inimigo ele não quer ver a palavra sendo pregada, ele não quer ver a palavra sendo semeada, né? O diabo, nosso adversário, né? Ele não quer ver a palavra sendo pregada, né, irmão? Sendo semeada, né? Porque o diabo ele conhece, né, melhor do que eu e do que você o efeito dessa palavra, né? Aliás, se tem alguém que conhece o efeito da palavra de Deus é Satanás, né? E por isso que o diabo ele não quer que a palavra seja pregada. O diabo ele não quer que a palavra seja compartilhada. O diabo ele não quer que a palavra seja semeada, porque ele sabe que se a palavra ela for semeada, sabe, principalmente num coração bom, né, como Jesus fala na parábola ali, né, irmãos, ali do semeador, né? Uma vez que a palavra ela é semeada em uma terra boa, né? Um solo fértil, ou seja, um coração puro, né? Porque a terra ali, na verdade, a comparação a ser feita ali é com a terra. Se a palavra ela é semeada numa terra boa, né? Num terreno fértil, né? Ou seja, num coração bom, né? Um coração puro, né? Um coração sem malícia, um coração humilde, né? Vai nascer, vai germinar, né? A palavra vai nascer, a palavra vai germinar, né? Ou seja, vai trazer mudança de vida, vai trazer mudança, né, irmãos, ali de pensamento, de sentimento, né? A palavra ali vai trazer mudança na vida da pessoa, né, irmãos? A palavra vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer libertação, né? Vai trazer mudança de sentimento, de pensamento, né, irmãos? De coração, de mentalidade, né? É por isso que o diabo ele não quer que a palavra seja pregada, né? Na verdade, o que o diabo ele quer é que a palavra não seja pregada, né? O que o diabo quer é que a palavra não chegue na casa das pessoas. O que Satanás ele quer é que a palavra não chegue até o coração, até o ouvido das pessoas. O que o diabo não quer é que a palavra não seja semeada, porque uma vez que a palavra, né, não é semeada, aí ele age na vida da pessoa, aí ele engana a pessoa, aí ele mente para a pessoa e a pessoa acredita na mentira. Uma vez que a palavra não é semeada, uma vez que a mensagem não chega no coração da pessoa, aí a pessoa, sabe lá, fatalmente, né, está me enganada pelo diabo. Aí o diabo consegue com mais facilidade, com mais agilidade, sabe, mentir para a pessoa e a pessoa acreditar na mentira. Ele consegue enganar a pessoa
Ele consegue, sabe, iludir a pessoa, ele consegue ludibriar a pessoa. E a pessoa, uma vez, sabe, ele não engana ali na mentira, né? Ela acaba se enrolando, né? Ela acaba fazendo escolhas erradas, sabe? Ela acaba trilhando por caminhos errados, né? Caminhos de morte, caminhos de ruína, caminhos de destruição, né? Muitas vezes, sabe, escolhendo aquilo que vai destruir a vida dela, aquilo que vai acabar com a vida dela. Por quê? Porque ela caiu no laço, no engano do inimigo. E por que caiu? Porque não teve palavra ali para auxiliar, para orientar. Não teve palavra ali, sabe, para clarear a vida da pessoa, né, irmãos? Então, olha que reflexão forte, né? O diabo, ele se levanta mesmo quando a palavra está sendo pregada, quando a mensagem está sendo ministrada, porque ele não quer que a palavra seja pregada. Você acha que o diabo quer eu aqui pregando para você, trazendo esse ensinamento tão forte e profundo, cheio de revelação de Deus para você? Quer nada. O que o diabo quer é que as pessoas, sabe, elas venham se perder, com que as pessoas, sabe, venham se matar, com que as pessoas elas venham, sabe, ter uma vida totalmente destruída, uma vida arruinada, né, irmãos? Mas o que Deus quer? O que Deus quer é que o homem tenha vida e vida com abundância, né? O que Deus quer é que a palavra seja semeada, o que Deus quer é mudar a nossa vida, o que Deus quer, sabe, é transformar a nossa história. O que Deus quer é salvar os seus filhos, o que Deus quer é realizar os seus sonhos, o que Deus quer é mudar a sua vida, o que Deus quer é salvar você, sabe? É tirar você, sabe, do caminho de morte e conduzir você para o caminho de luz, né? Para o caminho da vida, né? Da vida eterna, né? Então, só para concluir o raciocínio aqui, né, irmãos? Porque por mais que o diabo se levante, eu não vou parar de pregar a palavra do Senhor. Enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me der fôlego de vida, voz e saúde, eu vou estar aqui pregando para você, eu vou estar aqui semeando a palavra para você, né? E eu tenho certeza que essa palavra ela vai ser semeada, né? E ela vai como uma semente boa, né? Como uma preciosa semente, ela vai cair num coração bom, né? E aquela sementinha ela vai germinar, ela vai crescer, né? Ela vai frutificar, né? 30, né? 60, né? Ou 100 por um, né, irmãos? Ou seja, o resultado, né, irmãos? Porque quando nós pregamos a palavra do Senhor, com certeza vai ter resultado, né? O resultado é mudança, é transformação, é conversão de vidas, né, irmãos? É transformação das pessoas, né? Porque se não tivesse mudança, se a palavra ela não convencesse o homem, se a palavra ela não fosse causar transformação na vida das pessoas, né, libertação, o diabo ele não estaria preocupado um pouco com a palavra sendo pregada. O diabo não estaria preocupado nada com a palavra sendo semeada. Mas se ele está preocupado com a pregação do evangelho, se ele está preocupado com a palavra pregada, é porque essa palavra com certeza ela está trazendo efeito, ela está mudando vidas, ela está sendo semeada e ela está nascendo no coração das pessoas, né? Por mais que você, como pregador, não possa ver até então o resultado, por mais que você não possa ver fisicamente falando com os seus olhos, sabe? É tudo isso que eu estou falando, ou seja, a palavra, sabe? Ela mudando a vida das pessoas, sabe? Pode ter certeza que está acontecendo sim uma mudança, está acontecendo sim uma transformação, sabe? E na vida das pessoas, na mentalidade das pessoas. Por isso essa fúria toda do diabo para que a palavra não seja pregada, né? Mas aqui no meu Facebook, enquanto Deus me der saúde, sabe? Vida, fôlego de vida, eu vou estar aqui pregando a palavra do Senhor para você, né? Para nós fechar o raciocínio, né, irmãos? Eu estava falando que por mais que você ande com Deus, por mais que você tenha, né, uma vida com Deus, né, mesmo assim, você, sabe, ainda é uma pessoa imperfeita, você ainda é um ser humano que vai errar, que vai pecar, ou que vai falhar, né, irmãos? Porque a gente, de fato, só vai viver uma vida sem erro, sem pecado e sem falha. É quando nós estivermos com Deus, né? É quando nós recebermos o que? O nosso corpo glorificado, né? O nosso corpo incorruptível, o nosso corpo que não vai poder mais errar e pecar, né? Mas enquanto você tiver com esse corpo, sabe, corruptível, esse corpo carnal, sabe, esse corpo corrompido pelo pecado, há momentos em que você vai pecar, há momentos em que você vai errar, há momentos, sabe, em que você vai falhar como ser humano, sabe, como homem, como pecador. E
Não é por isso, sabe, que você tem que sair dos caminhos do Senhor, não é por isso que você tem que sair da igreja, não é por isso que você tem que desistir do evangelho, sabe? Não é por isso que você tem que abandonar a Deus, né? Porque tem gente que é dessa forma, né? Ah, vou sair da igreja, eu vou sair dos caminhos do Senhor, vou me desviar porque eu pequei, porque eu errei, porque eu tô na igreja, mas eu ainda tô pecando, porque eu tô na igreja, mas eu ainda tô vacilando, porque eu tô na igreja, mas eu ainda tô caindo em pecado, tô tendo fraquezas. Então, irmãos, é tudo que o diabo quer para você, que você venha sair, sabe, que você venha desistir, é que você venha, sabe, ir para o mundo mesmo. Porque essa é a mentira do diabo, sabe, no seu e no meu coração, né? Porque o Satanás ele mente dessa forma, dizendo, sabe, que não adianta estar na casa do Senhor, que não adianta servir a Deus, porque mesmo servindo a Deus, você ainda está errando, você está pecando, você está falhando. E na verdade é uma mentira de Satanás. Por que é mentira de Satanás? Porque o fato de você estar na presença de Deus, sabe, isso não quer dizer que você vai viver uma vida, sabe, 100% santificada, né? O fato de você estar na casa do Senhor, sabe, isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai falhar. O fato de você estar caminhando com Deus, isso não quer dizer que você não vai errar mais ou que você não vai falhar mais. Então, sabe, de repente eu falo com alguém aí que você até caiu no engano de Satanás por achar que está na presença de Deus, agora a sua vida é totalmente perfeita, que você não erra mais, que você não peca mais, mas que agora você está distante, está afastado, porque diante de um pecado, de uma falha, de uma falta sua, você se frustrou, porque você, sabe, teve esse entendimento errado. Mas Deus, ele me usa para dizer para você, sabe, que é para você voltar para a casa dele, é para você, sabe, voltar para a presença do Senhor. Porque o fato de você estar na presença do Senhor não quer dizer que você vai errar, entendeu? E diante do erro e da falha, você não tem que sair da igreja, você não tem que sair da casa do Senhor. Pelo contrário, é aí que você deve permanecer, é aí que você deve, sabe, ficar, é aí que você deve investir na sua amizade, no seu relacionamento com Deus. Porque diante do erro, diante da falha, você deve, sabe, permanecer nessa amizade, nesse relacionamento, sabe, na presença de Deus, sabe? Então não caia mais nesse engano de Satanás, né? Porque Satanás ele é especialista para enganar, viu? E a palavra fala que se até possível os eleitos ele iria enganar. Ou seja, os que estão ali, né, fazendo a vontade de Deus, né, os que foram escolhidos, né? Porque eleito é aquele que foi escolhido por Deus, né? Se até um escolhido por Deus, ele corre o risco de ser enganado por Deus. Imagina o perdido, imagina o que está longe, distante da presença do Senhor, né? Esse daí já foi enganado, já foi iludido, já foi ludibriado pelo diabo, né? Já há muito tempo. Não é verdade, irmãos? Então, olha que palavra abençoada, né? Deus ele usou o profeta, né, Jeremias aqui para dizer para o povo voltar, né? Para dizer para o povo refazer a aliança, né? O interessante é que não foi Deus quem quebrou a aliança com o povo, né? Mas foi o povo quem quebrou a aliança, né? Foi o povo quem vacilou com Deus, foi o povo quem violou a aliança deles com Deus, né? Porque Deus ele não quebra a aliança dele com o povo dele. Deus não quebra a aliança dele, sabe, comigo, com você. Deus ele não quebra o pacto que ele fez, sabe, com você ou comigo. Mas muitas das vezes, sabe, eu e você é que podemos quebrar esse pacto, eu e você é que podemos quebrar essa aliança, sabe? Eu e você é quem podemos, sabe, romper com essa aliança com o nosso Deus, né? Mas mesmo assim, sabe, Deus ele ainda nos dá uma chance, mesmo assim, Deus ele ainda nos dá uma oportunidade, né? Eu encerro essa mensagem dizendo, sabe, isso daí para alguém. De repente você quebrou o pacto, você quebrou a sua aliança com Deus. Hoje você está no mundão, perdido, sabe, desviado, afastado. Mas Deus ele te ama tanto, sabe, que ele usou, sabe, essa pregação para falar com você. E para dizer para você, sabe, que se você se arrepender, se você voltar para a presença dele, ele te recebe de braços abertos. Assim como o pai ali, sabe, recebeu o filho pródigo de braços abertos. O seu Pai Celestial, ele te recebe de braços abertos, filho pródigo. O seu Pai Celestial, ele recebe você, sabe, de braços abertos. Ele te dá uma nova chance, ele te dá uma nova oportunidade. Amém? Então receba essa palavra, glorifique o nome do Senhor.
Se de repente você quebrou a sua aliança com Deus, sabe? Você tem a oportunidade de voltar para a casa do Pai e refazer a sua aliança com o Deus que você serve, o Deus que você adora. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.